interessante como nós estamos vivendo momentos muito inquietantes por uma série de fatores. E a partir disso nós vamos nos perturbando na nossa caminhada, porque vamos gerando conflitos, desinteligências, porque nos mantemos e nos colocamos como centro de tudo. Então nós passamos a nos sentir o centro do universo, das questões da vida, e os conflitos se estabelecem de uma maneira muito acirrada, porque ninguém pode ser mais do que nós, nem ter a verdade que nós temos. O que nós falamos se torna uma verdade, e é uma verdade incontestável, é uma verdade que não pode ser contestada de maneira alguma, e os conflitos se estabelecem. Nós estamos, dizem os estudiosos, em uma crise de personalidade, e esta crise de personalidade envolve não apenas a nós mesmos, porque nós não nos identificamos nesse mundo líquido de Bauman, nós não nos identificamos com nada, e também geramos conflito com o outro. E o que é personalidade? E nós que cremos na imortalidade da alma, nós vamos ter duas compreensões de personalidade. A primeira compreensão é que nós somos espíritos em processo evolutivo. Não é a primeira vez que estamos aqui nesta vida. Cremos na reencarnação, então claro que guardamos inclinações, tendências, aptidões de outras existências. É um fato. O outro fato é que no nosso processo de desenvolvimento nesta existência, criamos o que se chama de personalidade. Ou seja, a personalidade é o que você é. A personalidade é você, com suas qualidades, com seus defeitos, com as suas manias, com as suas chatices, com tudo isso que vai se misturando, e que muitas vezes, talvez na maioria delas, nós não conseguimos nos devassar, porque não paramos para meditar o que de fato somos, não paramos para refletir o porquê tomamos esta ou aquela atitude. Nós vivemos pela impulsividade de ser, e não conseguimos sequer entender o que somos ou quem somos, quanto mais o outro. E isto gera conflito em nós, conflito de identidade, conflito de personalidade. Gordon Allport, ele foi um grande psicólogo americano que conheceu Freud. Ele estudou em Harvard, fez doutorado em Harvard, e ele sempre estudou a personalidade humana. Ele queria entender como a personalidade se conceitua. E é claro, ele chegou à conclusão que ela é formada na infância atual, na infância em interação com o meio ambiente, ou seja, com a interação do que nos cerca nesta infância. E aí vamos saber que o que nos cerca não é apenas a questão familiar, é cultural, é religiosa. Então tudo isso formando o que efetivamente nós somos. E a partir das investigações dele, ele criou
o que se chamou em 1936 a ideia de traços de personalidade. É interessante falarmos sobre isto, porque vamos mais adiante na nossa conversa demonstrar que os conflitos estão mais vigentes porque nós não estamos nos identificando através das nossas personalidades. E ele, no primeiro momento, disse que há 3 tipos básicos de traços de personalidade. 3 tipos básicos. O primeiro, ele chama de cardeais, que é um traço muito dominante. É interessante que nós, leigos, pessoas comuns, identificamos sem saber que estamos identificando um traço. Esses traços cardeais, que Allport chama, se torna a pessoa. É uma qualidade ou falta dela tão forte que a pessoa se torna aquilo. Por exemplo, você fala de João. João é maquiavélico, então ele é maquiavélico. Ah, é um Dom Juan. Então é um traço cardinal que se estabelece naquela personalidade, ou cardeal, como alguns também chamam. Então isto evidencia exatamente que a pessoa se engessa naquela forma de ser. Fulano é narcisista, é muito narcisista. Então isto é o que rotula. E mais adiante vamos ver que aí é que está o problema. Esta rotulação, esse carimbo que nós colocamos nos outros e não identificamos em nós o que de fato somos. Ele fala também dos traços chamados centrais. Aí já não são os substantivos, já são adjetivos que nós colocamos na personalidade. Esses traços centrais são do tipo: João é honesto, é muito honesto. Então a gente adjetiva, é tranquilo. Como João é tranquilo, então é um traço de personalidade segundo Allport. E o terceiro dele, ele chama de secundários. São traços que aparecem, mas aparecem furtivamente. Você não é daquela forma, mas lá um momento você se torna. Então esse traço secundário, por exemplo, a pessoa tem um traço marcante, maquiavélico. Ele é cardeal, tem traços cardeais, maquiavélico. Mas lá um dia ele age com ingenuidade, sem malícia. Surge o traço secundário. Vocês precisam parar para pensar e entender o seguinte: toda vez que nós desvendamos ou desvelamos o que se passa em nós ou o que somos, avançamos sobre nós mesmos, avançamos sobre o que nos impulsiona a sermos o que somos. Houve avanço nesse estudo, porque esse estudo de Allport foi em 1936. Ocorreram muitos avanços, e um avanço bem significativo foi o chamado Big Five, ou o modelo dos 5 grandes fatores da personalidade. Aí é que vai nos interessar neste conflito. Meus amigos, nós queremos que o outro se ajuste ao que nós somos,
brigamos por isto. Brigamos para que a pessoa seja como queremos. E nós não entendemos muitas vezes que elas não são, não porque estão nos pirraçando, mas porque elas não conseguem. Simplesmente porque a sua personalidade bate em conflito com a que nós temos. O modelo Big Five, assim chamado, ele hoje é praticado muito pela psicologia cognitiva, aborda muito isto para tentar fazer o deslinde de conflitos interpessoais. A cognitiva comportamental também se apoia no Big Five, ou nesse modelo dos 5 grandes fatores da personalidade. O primeiro grande é o da extroversão. E é interessante também nesse mecanismo de encontro do outro, porque sempre os problemas vão estar relacionados nos desencontros, não é? Olha, se você for parar para analisar a sua vida, essa sua vida, a vida que você tem aí, você vai ver o seguinte: você pode estar com problema financeiro, e quem não? Você pode estar com problema de saúde, mas o que vem na ponta é o problema de relacionamento. O que bate na frente, ou relacionamento com o filho, com o marido, com a mulher, com o patrão, com o diabo a 4, até com Satanás. Porque não é bom ter problema com ele, não é? Nós não cremos, né? Isso é uma metáfora. O Espiritismo não crê na figura do mal que compete com Deus as almas humanas. Não existe isso. Existem satanases, né? Satanases. E é capaz de termos alguns sentados por aqui. Oh, todos santinhos. Vocês todos santinhos. Ou santinhas. Então, a primeira desse Big Five, a primeira forma de ser é a extroversão, que traz o paradoxo dentro dela da introversão. E é interessante o seguinte, que o extrovertido, ele vai buscar se energizar através de quê? De ambiente cheio de alegria, de festa, de convivas. É aquela pessoa que normalmente chamamos de casa cheia, não é? No outro extremo, o introvertido. E quando esses dois se encontram, mesmo padrão de personalidade, que é o padrão de extroversão, vocês vão ver que há outros 4 padrões, mas mesmo no mesmo padrão, quando eles se encontram, vem aquela coisa: mas você precisa ser dessa forma, precisa assim ser assim. Aí outra pessoa: poxa, mas é meu jeito. Mas precisa dar tudo, ficar aparecendo, não sei o quê. Porque o padrão de busca do introvertido muitas vezes é o da solidão. E o introvertido não entende a exuberância, a efusividade do extrovertido. E curiosamente, na vida de relação, seja ela em que nível for, as pessoas se buscam pelo que lhe falta. Não é uma incongruência isso? Eu busco o que me falta, mas aquilo que você tem me desagrada, porque sua personalidade é diferente da minha. Aí começa o conflito, porque entra-se numa disputa de força moral para a submissão do outro ou da outra. E não raras vezes, quando submete, enjoa.
fulano só faz o que eu quero, de um lado e do outro, de um lado e do outro, pela força de domínio que nós sempre buscamos nas competições que existem no campo também das relações interpessoais. Então, a forma de energizar, porque as personalidades buscam se energizar, as formas, quando são distintas, se espinham e se colidem. O segundo tipo, que inclusive foi proposto pela própria Organização Americana de Psicologia, é o neuroticismo. O nome já diz, não é? Essas pessoas vivenciam sempre o traço da insegurança. E pela insegurança são pessimistas, são ansiosas, são confuseiras, vem problema em tudo, tudo é um desassossego. Então, essas personalidades se energizam, porque o foco de estarmos falando dessas personalidades é a busca da alimentação delas. Elas se energizam no conflito, na criação de problema. Se é no ambiente familiar, adora uma fofoca, uma intriga, um disse-me-disse, uma confusão, para exatamente ter a coisa ali fortalecendo, porque se fortalecem nisto. E são geralmente pessoas até muito autocríticas, são pessoas que se autodesvalorizam bastante. A terceira forma é abertura. É personalidade assim chamada, personalidade abertura. São aquelas personalidades que não se fecham numa caixa, estão sempre inovando, estão sempre abertas, sempre criando, digamos assim, novos conceitos, novas formas de ver a vida. Geralmente alguns chamam-nas de camaleônicas, não é? E aí é ponto de conflito. Por quê? Digamos que essa personalidade se relaciona com a extroversão, o introvertido ou a introvertida. E de repente, o conceito dela muda, o da abertura. Pronto, é problema. Mas você não pensava assim. Sim, mas eu mudei. Aí se for o neurotizado ou a neurotizada, mudou porque é conveniente para você. Não, é o estilo de ser. É isto que nós precisamos entender. Personalidade é também estilo de ser, de se conduzir. Então, não podemos, como eu disse no início, nos sentir centros do universo e achar que tudo está sendo contra ou até mesmo a favor. Geralmente são pessoas, são artistas, são livres pensantes, são pessoas que não estão nem aí para nada. A forma de se vestir pode ser despojada, aí já vai ser conflito, porque se o companheiro ou a companheira tiver um padrão de personalidade diferente, aí quando aquela pessoa for sair, você vai sair assim, é? Não vai botar uma roupa melhor, não? Você vai de sandália, é? Qual é o problema? Qual é o problema? Conflito. Problema.
A terceira, a quarta forma de ser é da simpatia. Vocês veem que vocês já sabem disso tudo, né? Vocês só não conseguem, digamos assim, equacionar a interação. A simpatia é diferente da extroversão, não é? Porque um introvertido pode ser simpático. A simpatia é a forma pela qual se faz a interação, não é? Então, a simpatia, ela é calçada na tranquilidade, na polidez, na educação, na alegria. Mas podem ser pessoas discretas, introvertidas. E a última, segundo a Organização Americana de Psicologia, é a conscienciosidade. Não tem nada a ver com consciência. Não é nesse sentido. A conscienciosidade são aquelas pessoas que guardam a tendência do controle, mas sobre si mesmas. Elas são pessoas que, por exemplo, se está tocando um forró, elas têm a vontade louca de dançar, mas se autocensuram. Eu não sei dançar forró direito, então eu não vou não. Não vou me expor. Então sempre estão essas pessoas se autocontrolando. Agora elas têm algumas grandes vantagens, são persistentes, são pessoas ambiciosas, porque se lançam com certeza de conquista. O que nós podemos ver por esses perfis de personalidade é, em verdade, uma fusão do que fomos ontem, do que estamos sendo hoje. E é necessária compreensão do que podemos ser para mudar o que estamos sendo, ou que estamos vivendo e que está gerando conflito, que está gerando falta de paz. Eu sempre digo a vocês que as nossas duas maiores buscas são pela felicidade, que nós nem sabemos o que é. Ninguém sabe o que é felicidade. E eu sempre digo a vocês que a gente confunde felicidade com necessidade. Então, se eu for perguntar a uma pessoa doente o que é ser feliz, ela vai dizer que é ter saúde. Se eu for perguntar a uma pessoa que está passando dificuldade financeira o que é ser feliz, é ter mais dinheiro. Então nós não sabemos o que é felicidade. E muitas vezes estamos vivenciando uma felicidade, mas não registramos como felicidade. Exatamente porque o nosso conceito está em cima de necessidade. Então, nós temos como busca a felicidade, que não sabemos conceituar, e a paz. Queremos ter paz. E também fazemos confusão nessa busca da paz. Fazemos a confusão nos seguintes termos: achamos que ter paz é não ter problema. E isso é uma ilusão, porque vamos ter sempre problemas. O processo nesta vida, o processo reencarnatório, é exatamente para equacionarmos problemas. Então não se iluda não. Se você veio aqui para se livrar do seu problema, você pode até se livrar, mas vem outro. Vem outro. Vem outro. E vem outro. Eu estava meditando. Eu moro em frente ao mar. Eu estava meditando, vendo o mar. O mar estava bravio, forte, as ondas bravas mesmo batendo, a ressaca muito grande. E eu estava ali orando, meditando, e eu pensei, mas meu Deus, a vida é exatamente isto. É exatamente isto. Aí eu me lembrei de Lulu Santos, não é? Quando canta: nada do que foi será do jeito que já foi um dia,
Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. É exatamente isto. Aí eu estava fazendo essa simbologia e vi, eu falei, meu Deus, quantos caldos eu já não tomei. Vocês, quantos caldos? Quem nunca tomou um caldo aqui? Quem nunca tomou um caldo, levante a mão. Todos, porque moramos inclusive em uma cidade litorânea. Então já tomamos caldo, embolamos, e aquela areia, levantamos para que ninguém percebesse, não é? Porque é uma coisa meio vexatória, não é? Isso são os problemas. Os problemas são esses caldos que tomamos, não é? E com o passar do tempo, a gente aprende a se posicionar diante da onda, não é? A gente já não fica de frente parecendo os otários, a gente já fica assim meio de lado, não é? E cada um vai desenvolvendo a sua técnica. Tem uns que quando a onda vem, pula, não é? Para a onda não derrubar. Outros já mergulham debaixo da onda. É a vida. A vida é exatamente isto. Então ter paz não é de forma alguma não ter problemas, mas é saber enfrentar os problemas sem perder a serenidade. No segundo tempo do jogo da seleção, todos desencontrados, perdidos, sem paz, porque não souberam administrar a ansiedade do momento. É isto. Então, quando nós identificamos perfis de personalidade, que eu tenho certeza quando eu fui falando, você foi lembrando das pessoas que vocês amam, que vocês convivem. Ah, fulano é assim. Aí daqui a pouco eu dei um outro tipo, você, mas também pode ser assim. Não, eu acho que é assim. Em verdade, nós não precisamos identificar como o outro é, precisamos nos identificar como somos. Porque no momento que descobrimos como somos, vai ser mais fácil não exigir do outro o que o outro não é, e simplesmente aceitá-lo como ele é. É simples assim, mas aceitar como? Não ligar. É difícil. É difícil. Sempre me perguntam pela rádio ou pelo rádio, Medrado, eu não me dou bem com meu pai e com minha mãe. Sempre tem essas perguntas, como eu devo fazer? E eu sempre digo o seguinte: não ligue, evite o conflito. Se ela, no caso for sua mãe, seu pai, for do tipo que diz assim, você está errada, você concorda, mas continua fazendo como você acha certo. Pronto, simplesmente isto. Até concorde. Minha mãe, eu vou repensar isso. Pronto, porque não vai mudar. Não vai mudar, ninguém muda ninguém. A gente fica nessa ilusão. Não vai mudar. E se a pessoa for muito desequilibrada, do tipo realmente neuroticista ou neurótica, neuroticista dentro do conceito de personalidade, aí você até pensa nisso, aí você pensa, oh meu Deus, é tão desequilibrado, deixa para lá. Mas não é. Deixa para lá e seguir adiante. Olha, Chico Xavier tem um pensamento muito bonito. Ele diz o seguinte: a nossa personalidade é um fulcro de forças vivas, emitindo raios espirituais em todas as direções. Quando nós nos identificamos com a nossa personalidade e a partir daí vamos aparando as arestas, nós iriçamos a energia do que somos, e essa energia é cativa, essa energia sensibiliza, essa energia convence. É isso que muitas vezes nos falta.